Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, meu amigo e minha amiga. Sábado abençoado. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, nos dê esse voto de confiança, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E meus amigos, neste vídeo falaremos aí sobre o futebol. Hoje, o último dia da preparação, visando o jogo entre Vasco da Gama e Internacional, uma decisão, o jogo mais importante do ano. Vamos falar também sobre a situação da política do Vasco, certo? Os torcedores do Vasco chateados e com toda a razão por conta desse golpe. Vamos falar do protesto que acontecerá amanhã lá em São Januário também. Perfeito? Meus amigos, com relação à partida entre Vasco da Gama e Internacional, partida que ocorre amanhã no estádio de São Januário às 16 horas. É vencer ou vencer, não há outra alternativa. Torcedor do Vasco, na sua grande maioria, está sim angustiado por conta aí da possibilidade do quarto rebaixamento. Chegou a hora desses meninos aí das categorias de base do Vasco da Gama terem vergonha para não ficar com o currículo manchado. Eu falo isso porque a gente espera a respeito desses meninos que conhecem a história do Vasco da Gama. Não são esses refugos que aí estão. Mas não tem outro jeito, pessoal. Agora não tem como contratar. É ir com esse time que está aí para a gente tentar sair dessa situação. E um rebaixamento para o Vascaíno hoje significa aí a morte do clube, significa aí o Vasco da Gama sendo caçoado pelos seus rivais. Bom, numa tentativa de desespero, a diretoria do Vasco ontem inventou um plano de 15 dias, né? E diga-se de passagem, um plano ditador. Não adianta ficar prendendo jogador em concentração, tirando liberdade do atleta, sem pagar salários. Vocês têm que tomar vergonha na cara, pagar o que deve para o atleta, para dar estímulo para o jogador de futebol. Certo? Dentro desse plano aí, não tem previsão para pagamento. E isso é ridículo. Isso é ridículo. Mas, enfim, isso vai contra aquilo que o Vanderlei pensa. O Vanderlei não gostou dessa situação. Isso não veio do Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei pensa totalmente diferente. O Vanderlei deu aí aos atletas do Vasco possibilidade de ir à pizzaria, de fazer churrasco lá em Atibaia. O Vanderlei não gosta desse tipo de treinamento, de tratamento, melhor dizendo. Então vamos aguardar aí para ver como é que vai ficar. Espero aí que os jogadores do Vasco tenham consciência, certo? É vencer ou vencer. Hoje o Bahia joga o Atlético Mineiro. A gente vai estar secando aqui o Bahia com todas as nossas forças. Meus amigos, muitas pessoas perguntando, Alexandre, como que ficou a situação da política do Vasco?
acabou, tem chances ainda. Agora o que nos resta é aguardar a situação aqui no TJ. Uma situação que é muito delicada, já falei isso para vocês. Existe um agravo de instrumento para ser julgado, aquela ação movida lá pelos Templários, dos 12 sócios, encabeçada pelo Eloy, e vamos aguardar para ver como é que fica. Essa ação é para poder discutir a enquete do dia 14 e a gente continua perguntando: cadê a listagem da Elege Online? Cadê a listagem da Elege Online? O torcedor do Vasco já está para lá de irritado. O torcedor do Vasco sabe que o Levenciano é o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, que o Levenciano foi usurpado, que o Levenciano foi roubado, e o torcedor do Vasco já ensaia aí com a situação de sócio zero. O torcedor do Vasco vai parar de acompanhar, vai parar de investir, e sabe o que vai acontecer? Eu quero ver como que esses caras vão tocar o Vasco da Gama. E diante de toda essa irritação que o torcedor vascaíno está, e com razão, bom, amanhã terá um protesto lá em São Januário. Faço questão de mencionar aqui, protesto que vai acontecer 1h da tarde. O ponto de encontro é no portão principal de São Januário. O torcedor vai lá para poder reivindicar os seus direitos, para dizer não ao golpe. Levenciano é o presidente do Vasco da Gama. Levenciano fez história. O clamor público é gigante para que o Levenciano seja o presidente do Vasco da Gama. O torcedor do Vasco, não adianta a gente vir para cá e explicar que a situação é difícil. O torcedor do Vasco quer é justiça. O torcedor do Vasco quer é que o estatuto seja literalmente cumprido, que a Constituição seja respeitada. Infelizmente, lá em Brasília, seu Dias Toffoli deu uma de Pilatos, lavou a mão. Mas a gente sabe que tem influência do filho do presidente da República nessa situação toda. Tem esse tráfico de influência aqui no Rio de Janeiro. Mas a verdade vai prevalecer. A gente vai continuar a acreditar até a última gota, até o último minuto, que há a possibilidade sim do Levenciano ser presidente do Vasco da Gama. Se a gente não fizer dessa forma, a gente está traindo a maioria, a gente está traindo o público, a gente trai aquele torcedor que investe dinheiro no clube, certo? Eu quero ver o que vocês vão arrumar, porque o torcedor vai abandonar. O que essa diretoria vai fazer? E a gente torce aqui pelo Vasco da Gama, incondicionalmente. Perfeito, meus amigos? Vai dar Vasco, levem presidente e estamos juntos. Valeu. Vasco neles. Abraço.